Em um belo dia ensolarado, a luz do sol refletia através dos vidros das janelas da Floricultura Garden, iluminando seu interior. E lá dentro, encontramos Flora, Gardênia e Jasmim, que naquele momento estavam atendendo um rapaz. Obrigada pela preferência. Volte sempre. Flora abre um grande sorriso iluminado e estende suas mãos que possuíam um buquê de lindos girassóis para o rapaz que havia o comprado. Eu quem agradeço. O jovem rapaz sorri. Eu espero que minha namorada goste. Então ele olha para as flores com um pequeno sorriso e um olhar apaixonado. Ela é uma moça de sorte. Jasmim sorri com ternura. Pelo seu olhar, você é um rapaz muito apaixonado, não é? Sim, eu a amo muito. O rapaz sorri, sem mostrar os dentes, e ao mesmo tempo seus olhos se fecham, mostrando uma expressão de felicidade em seu rosto. Então o jovem rapaz, que já havia feito o pagamento, levou o buquê e foi em direção à saída com um grande sorriso em seu rosto. Jasmim, Flora e Gardênia permaneceram sorridentes após ele ir embora e começaram a conversar entre si. Como isso é lindo, não é? Gardênia tem um olhar iluminado em seu rosto. Isso fez eu me lembrar de quando eu apresentei o Peter para sua avó. Eu estava tão nervosa. Ela leva uma de suas mãos até sua boca e dá um pequeno riso ao ter essa lembrança. É verdade, minha netinha, mas no final ocorreu tudo bem e eu e seu avô simpatizamos muito com ele desde que o encontramos pela primeira vez. Ele sempre foi alguém muito gentil e atencioso. Jasmim olha com ternura para Gardênia e Flora. Pena que o pai sempre viaja a trabalho. Flora, de repente, tem um olhar triste em seu rosto, porém mantém seu sorriso. Sim, mas ainda bem que ele sempre nos manda notícias, né? Gardênia dá um sorriso acolhedor para Flora e passa a mão levemente em seu braço, confortando-a. Sim, Flora permanece com a mesma expressão, mas ainda bem que em breve ele irá voltar para cá. Sua expressão se alegra ao se lembrar deste fato. Isso! Vamos preparar uma sobremesa deliciosa juntas para quando ele retornar. Gardênia sorri para Flora. Pode ser um bolo de morango? Os olhos de Flora se iluminam, especialmente porque bolo de morango é sua comida favorita. Claro, minha filha! Vamos colocar todo o nosso amor nele. Gardênia sorri de forma acolhedora com seus olhos fechados em direção a Flora. Já que as duas irão fazer o bolo, eu irei fazer uma torta de frango. Jasmim sorri. Sim, vovó, o pai vai adorar, é a favorita dele. Flora responde de forma animada. Eu ficarei muito feliz em ajudar se a senhora quiser. Ela dá um sorriso muito animado para sua avó. Flora, desde pequena, sempre foi muito apegada à sua avó, então passar tempo com ela sempre a deixava muito feliz. Então está combinado, Gardênia diz e ri juntamente com Flora e Jasmim. Ah, pensar nisso me deixa com tantas saudades do Oliver. Flora dá um suspiro e permanece com um olhar apaixonado em seu rosto. Oliver é o noivo de Flora. Eles se conheceram enquanto ainda eram adolescentes na confeitaria de nome Sweet Candy, onde o mesmo trabalha. Porém, naquela época ele era somente um visitante frequente. Ele só irá retornar daqui a alguns dias, não é? Jasmim pergunta a Flora com seu sorriso reconfortante enquanto olha para sua filha. Sim, o lugar da festa para onde ele está viajando fica bem longe daqui. Por isso ainda vai demorar um pouco para ele retornar. Flora tem um olhar tristonho em seu rosto, mas rapidamente volta ao seu sorriso animado de sempre. Mas assim que ele chegar, eu irei recebê-lo com seu doce favorito, torta de framboesa, e darei o abraço mais apertado que ele já teve. Flora, Jasmim e Gardênia riem juntas.
Oliver fez uma viagem para comparecer a uma festa importante, em que ele e os membros da confeitaria Sweet Candy foram designados ao preparo de doces que estariam à disposição para os convidados. E o local onde ela aconteceria era consideravelmente distante da região em que eles moravam. As três, então, continuaram a conversar entre si, aproveitando que não havia nenhum cliente naquele momento na floricultura. Porém, após alguns instantes, o telefone que ficava ao lado direito do balcão da recepção começou a tocar, e Jasmine, que era a mais próxima dele, foi em direção a ele para atendê-lo. E enquanto isso, Flora e Gardenia continuaram conversando entre elas. Floricultura Garden à sua disposição. Em que posso ajudar? Jasmine atende o telefone com o seu característico sorriso cheio de gentileza. Dessa forma, Jasmine deu prosseguimento à conversa no telefone com a pessoa que estava na linha. E conforme se estendeu a conversa, a sua expressão alegre foi gradualmente se transformando em uma expressão de angústia. Desse modo, em um determinado momento, ela levou a mão que não estava segurando o telefone até sua boca, em sinal de espanto e surpresa. Logo em seguida, seu olhar vívido passou a ser preenchido por tristeza e preocupação. Assim, alguns momentos se passaram. Ela se despediu e desligou o telefone, o colocando no lugar em que ele estava anteriormente. Então ela uniu suas duas mãos e as apoiou em seu peito, fechando seus olhos com uma expressão triste em seu rosto, pressionando levemente seus olhos, como se ela estivesse se preparando para dar uma notícia dolorosa. Todavia, é então que Flora percebeu que havia algo de errado com sua avó, por ter notado sua expressão, e vai até ela para saber o que está acontecendo, e perguntou: "Vovó, está tudo bem com a senhora?" Flora coloca uma mão no ombro de sua avó, que estava de costas para ela, e ao mesmo tempo ela tem um olhar preocupado em seu rosto. Porém, ao invés de lhe dizer algo, sua avó somente olhou para o lado, ainda virada de costas, para observá-la com um olhar triste em seu rosto. Entretanto, Flora continuou: "Pode confiar em mim, vovó." Ela permanece com preocupação estampada em seu rosto. Logo em seguida, Jasmine deu um suspiro antes de virar seu corpo para ficar frente a frente com Flora. Enquanto isso, Gardenia foi para a porta que leva ao jardim da floricultura, onde também fica a casa onde moram ela, seu marido Peter e Jasmine. Lá é o local onde são cultivadas as flores que passam a ser vendidas na floricultura. "Certo, minha netinha, eu lhe contarei tudo." Jasmine fica em silêncio por um instante, se preparando para dar a notícia que iria mexer com os sentimentos de Flora.